gente, é um prazer enorme receber vocês aqui. Eu sou Lucimar Dantas, eu sou head de um mecanismo de desenvolvimento de startups aqui no IBMEC. Trabalho com desenvolvimento de startups há 22 anos. Né? Tenho cara assim de millennial, mas não sou não. Sou datada já, né, 50 a mais. E eu tenho um lado B, né? Meu lado B é o lado da longevidade. Eu tenho uma startup também, então eu apoio startups, né, no seu desenvolvimento, e tenho a minha própria. Então, é uma satisfação hoje aqui dupla, né? Primeiro, por receber o evento na nossa casa, e falo aí, agradeço, né, em nome do nosso reitor, e o meu lado B, então, fica pulsando, porque acredito realmente nessa causa da longevidade. Depois eu posso contar um pouquinho mais de mim na nossa pausa. Bom, esse painel é um privilégio, né? A gente está aqui, a gente está com dois craques, né? Pessoas que têm uma formação acadêmica muito sólida. Eu vou fazer um rápido apresentação deles, para vocês saberem um pouquinho, né? Conhecê-los um pouquinho mais. Então, tem formação acadêmica muito sólida, tem produção de conhecimento, produção acadêmica também respeitável, tem experiência, né, de vida, também não são, né, milênios como eu, e tem assim, engajamento na causa pública. Então, vocês vão ver, né, pelo que eu vou contar agora, rapidinho de cada um deles, né, que eles se interessam pela causa pública também. Então, Fabienne, não Fabiane, né, Fabienne Schiavo, ela é doutora, como, né, a nossa apresentadora acabou de comentar. Ela tem uma trajetória muito, né, na PUC, né, então ela tem, né, doutorado na PUC e na Copenhagen Business School. Ela é mestre em administração pública pela EBAP, da FGV, é especialista em design thinking, né, pela Sloan Business School, do MIT, e eu soube agora que ela é, né, designer de formação. Bom, ela, além dessa trajetória acadêmica, ela é consultora, né, numa agenda da sustentabilidade, mas não é uma agenda de sustentabilidade qualquer, é a agenda das cidades inteligentes, sustentáveis, amigáveis, né, que é o lugar onde a gente quer viver, né, muito em breve. Ela também é sócia da Comunicarte, que é uma empresa de consultoria em responsabilidade social e sustentabilidade. Integrou a equipe de cidades inteligentes, da Coordenadoria de Cidades Inteligentes, da Prefeitura do Rio. Eu tive que fazer um resumo, porque senão a gente não vai ter espaço para vocês poderem falar. E o Joaquim, né? O Joaquim, a Fabienne tem uma trajetória mais ligada à PUC. O Joaquim, ele é fruto da ESD, né? Essa escola que todo mundo tem um enorme carinho, a Escola de Desenho Industrial da UERJ, né? Então, ele é doutor, mestre, graduado em Desenho Industrial pela UERJ. Além disso, né, tem, né, atuação profissional no escritório, né, Aloysio Magalhães, também tem o escritório Redig Associados, acho que, né, ele é fundador desse escritório, é professor pleno da PUC e também é professor livre docente na FAO-USP. Autor de diversos livros, né, tem muita produção, assim como, né, a Fabienne. Então, estou felicíssima de estar aqui com vocês, a gente bater esse papo, para vocês entenderem a dinâmica. Eles vão ter um momento para fazer uma apresentação, né, e depois a gente abre, né, para uma troca, né, e a depender do nosso horário, a gente pode abrir para perguntas. Ok? Então, muito prazer, obrigada. Fabienne, começa? Eu vou apresentar. Eu vou ficar em pé, gente, porque para eu ver o que eu estou falando, tá? E para eu ver vocês também. Eu vou... Bom, primeiro vou agradecer o convite, vou agradecer a Carlota. Eu tive presente no Fórum 5, no Fórum 6, e estou aqui de novo. Venho acompanhando a trajetória do movimento e do projeto de Reavivar Copacabana, que tem muita sinergia com a questão das cidades inteligentes e sustentáveis, principalmente nesse conceito do pensar o global e agir local. E quando a gente fala pensar global, Paulo Protásio nos trouxe que a gente tem uma coisa em comum, todo mundo, o tempo. A gente tem o tempo e tem o planeta também. Então, sim, precisamos nos preocupar com o global, mas a ação, né, precisamos agir também para a transformação, e a ação está no local. Então, eu tenho trabalhado muito nesse conceito, e essa pode ser a minha maior contribuição. E hoje eu tenho um desafio. Eu fui chamada aqui para falar da ação
local, pensar global de local, longevidade e G20. E eu tive que montar esse quebra-cabeça. Como é que eu junto tudo isso, né? Então, a questão da ação local, a gente vai falar do caso do Reavivar Copacabana. E a gente vai começar aqui, gente, o que junta tudo isso, essa questão aqui. Essa questão do crescimento populacional. Inclusive, foi por isso que eu comecei a estudar tudo isso. Me chamou muita atenção que a gente demorou 1.800 anos para alcançar 1 bilhão de pessoas na Terra. E, nessa época, que não tem tanto tempo assim, a gente só tinha 6% dessa população vivendo nas áreas urbanas. Então, o mundo era muito diferente há 224 anos atrás. E aí, hoje, 2022, tá? Não tão hoje, há 2 anos atrás, a gente multiplicou por 8 o número de pessoas na Terra. A Terra não aumentou, não. A gente continuou com os mesmos recursos, mas a gente multiplicou por 8 o número de pessoas. E a gente multiplicou por 70 o número de pessoas nas cidades. Tá? Então, a gente colocou mais de 4 bilhões de pessoas só nos centros urbanos. São mais de metade da população vivendo nos centros urbanos no mundo. No Brasil, passa de 80%, na região sudeste, passa de 90%. Tá? Então, o mundo mudou bastante. E a gente tem uma projeção para 2050, para os próximos 30 anos, e a gente tem tempo de pensar. Ainda tem tempo de pensar, né? Então, a gente vai ter mais 2,5 bilhões de pessoas vivendo nas áreas urbanas. Mas serão mais 2,5 bilhões, não necessariamente que vão nascer mais pessoas, mas a gente está vivendo mais tempo. Né? Então, a gente precisa pensar quais são esses impactos. Essas pessoas precisam morar, precisam comer, precisam de médico, precisam de educação. Então, existe uma nova dinâmica que a gente precisa pensar. Então, a gente precisa pensar as nossas relações com essas pessoas e as nossas relações com o planeta, porque o planeta continua lá do mesmo tamanho e finito. Né? Então, primeira questão que a gente vai falar, essa questão do desafio urbano. 2,5 bilhões de pessoas até 2050. Quem? No mundo, a pirâmide vai acontecer mais ou menos isso com a pirâmide, tá bom? Essa aqui, primeira, era a pirâmide etária 1980 do mundo, e aquela última lá de 2100. Eu vou passar do mundo rápido, porque eu vou passar do Brasil mais devagar. Tá? Isso aqui é Brasil de 1950. Copa de 50, tá bom? O Brasil era assim, a gente tinha mais ou menos 50 milhões de habitantes, né? 50 milhões em ação, não era isso? Eu não estava lá, não, mas eu fiquei sabendo. E, já que a gente está falando do Fórum de Longevidade, vamos focar nesse intervalo aqui. De 60 a 90 anos, a gente tinha 2 milhões de pessoas e não tinha ninguém de 90 mais. Tá? Assim era o Brasil em 1950. 1970 já muda um pouco. Aquele intervalo ali já passa a representar 5%. E quando a gente fala 5%, 5 parece um número pequeno. Mas 5%, na verdade, são quase 5 milhões de pessoas. O que significa a população, mais do que a população total do Uruguai hoje. Mais do que a população total da Irlanda hoje. Então, em 1970, a gente já tinha mais idosos do que a população total desses países. 1980. A gente já passa para 120, mais de 120 milhões de pessoas e já vai para 7 milhões de idosos. 2000, viramos o século. Aí a gente passa a ter 7% de idosos, ainda estamos com 0, está vendo lá em cima, acima de 90. Mas a gente já passa a ter mais 12 milhões de pessoas idosas, o que significa, em números atuais, mais do que a Suíça inteira, mais do que a Suécia inteira, mais do que Portugal inteiro, mais do que a Bélgica inteira. Então, já era isso em 2000. 2010. Aí já passa a ser 10% da população. E vamos vendo que a população de 0 a 14 vai diminuindo. Né? Então, a gente já era ali, em 2010, em termos de pessoas idosas, mais do que, por exemplo, o Chile, nosso vizinho. 2020. Aí já aumenta, está vendo? A gente já tem ali a população de 0 a 14 passa a representar só 20%, a pirâmide muda bastante o formato, e a gente passa a ter uma população de 13%, quase chegando a 15% ali, são quase 30 milhões de pessoas idosas. Tá? E aí, gente, 2030, a gente fala muito da Agenda 2030, olha o que acontece. 0 a 14, população idosa tem o mesmo percentual, os dois passam a ter 18%, muda completamente. Ambos passam a ter mais ou menos 40 milhões de pessoas, que é
olha só, a população inteira, mais do que a população inteira do Canadá. Tá? Então, a gente passa a ter um Canadá de idosos e um Canadá de 0 a 14. E começamos a ter, na nossa pirâmide oficial, as primeiras pessoas ali de 90 ou mais. 2050. A gente já passa a ter mais ou menos 1/3 de idosos e 15% da população de 0 a 14. Tá? Não falta muito, a gente já tem que ir pensando para esse período. Tá? Então, a gente passa a ter mais do que a França, né? Mais do que a Itália de população idosa em 2050. E ali a gente já passa a ter mais de 1 milhão de pessoas de 90 ou mais. E em 2100 acontece isso. Já são muito mais idosos, a população diminui, o número. Aí sabe o que significa aqui? A gente diminui de 50 para 100, um Brasil de 1950. A gente deixa de ter 53 milhões de habitantes, que era a população total de 1950. É isso que acontece. Então, em resumo, é isso aqui. A população está aumentando em número de pessoas. Até 2050, ela cresce, depois ela diminui. A população laranja ali é a população, o que a gente chama, né, de economicamente ativa, mais ou menos, um pouquinho maior esse grupo, mas a gente vê que há um aumento, depois diminui. 60 a 90, que é o verde, aumenta. 90 ou mais começa a aparecer. Tá? E de 0 a 14 diminui. E essa aqui é a expectativa de vida. Essa não diminui hora nenhuma. Tá? Era em 1950, 48, e em 2100, 88. A gente ganha 40 anos, gente, né? Não é pouca coisa, 40 anos a mais. E aí, a longevidade, a gente vendo tudo isso. Vamos para o tema 2 aqui. A longevidade faz parte do desafio urbano que a gente está vivendo? Sim, né? Ela deve estar presente no G20? Deve estar sendo discutida no G20? E aí eu trago um pouco do G20 dessa forma. Porque muita gente pergunta assim, quando vai ser o G20? Falando da reunião principal de novembro, da cúpula principal. O G20 não é quando vai ser, né? Desde que ele começou, ele vem sendo, ele é uma história, ele é um processo. Começou com a parte financeira, tem eventos acontecendo o ano inteiro, onde ele acontece, no país que está sediando, mas ele está acontecendo. Todo mês, toda semana tem alguma coisa do G20 acontecendo. E como o Protásio já falou, ele não tem uma gestão fixa. Então, esse ano e ano que vem, a gente tem uma situação bem inusitada, muito favorável para a gente. A gente está vivendo uma troika sul-global. Significa que a gente, como Brasil, país sede, estamos aqui representando o sul global. O antecessor, que é a de Índia, também participa, também é sul global. E o próximo, que é o que está junto com a gente, já absorvendo o que vai vir, a África do Sul, também é sul global. Então, a gente está tendo a chance de levar para o palco das discussões temas de interesse do sul global. Depois, no ano seguinte, já vai ser Estados Unidos e a troika deixa de ser inteiramente sul global. Mas a gente está tendo essa oportunidade e teve ano passado também. Tá? Então, quando a gente pega a história do G20, a gente vê que ele vai evoluindo com as demandas da sociedade como um todo. Então, a gente vai vendo coisas que vão acontecendo, como uma pandemia, né, como o Acordo de Paris. Foram fatos que mudaram um pouco o curso das nossas decisões, e a gente vai vendo que os grupos eles vão sendo criados. Eles não foram criados uma vez e se repetem todo ano, não. Você vê que em 2010 foi criado o Grupo de Trabalho Anticorrupção, o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento. Em 2015, o Grupo de Engajamento das Mulheres. Em 2020, o Grupo de Trabalho de Turismo. Tá? 2021, não foi? Da Cultura, o Grupo de Trabalho da Cultura. Os grupos vão sendo criados. Não tem grupo da longevidade, não. Tá? Então, eu trouxe isso tudo, esse preâmbulo todo aqui para falar que longevidade é uma questão, é um desafio urbano. Todos aqui concordaram que sim, eu só vi cabecinhas assim, mas não tem aqui nenhum grupo de longevidade, não. Mas como é que ele impacta aqui? A longevidade impacta a economia nas cidades? Vamos lá. Pressão sobre sistemas da Previdência. Sim ou não? Cresce os custos de saúde? E estamos vendo o impacto da participação na força de trabalho? Mais gente se aposentando, vivendo mais após a aposentadoria, escassez de mão de obra? Temos também novas oportunidades de mercados emergentes para essa faixa da população que está aí, que inclusive se aposenta,
E temos alguns setores que podem ser criados, dedicados. Mudanças no padrão de consumo. E também temos alguns desafios para o sistema educacional de treinamento, né? A gente viu que vai dar um dado momento que a gente vai ter igual o número de 0 a 14 e de idosos. E temos novas tecnologias chegando todo dia. São só crianças que precisam de ser treinadas, será? Né? Então, quando a gente fala, e aí eu vou incluir isso aqui, para dar um pouquinho da continuidade do que o Protásio veio falando ali, quando a gente fala do G20, a gente tem uma dimensão bem fixa, bem estática, que a gente não tem muito como atuar. É a nível ministerial, a gente tem os grupos de trabalho, quase todos acontecendo em Brasília, e o pessoal está discutindo temas de muita importância para o futuro. Tá? São esses os grupos de trabalho, e teremos, no final, documentos muito importantes. A gente recebeu da Índia alguns documentos e geraremos alguns outros. Temos uma segunda dimensão que já foi criada, que são os grupos de engajamento, para prever a participação da sociedade civil. Então, a gente tem grupos de engajamento de negócios, de jovens, de trabalho, think tanks, mulheres, enfim. Então, a gente tem esses grupos de engajamento, cada um tem a sua coordenação, e essa coordenação resolve como vai permitir essa participação da sociedade civil. Também é importante, já permite uma participação maior da sociedade, e também está pensando no futuro. No final do ano, a gente vai gerar documentos, vai entregar para a África do Sul, e a gente recebeu da Índia. Protásio levantou o dedo. Deixa eu fazer uma sugestão. Volta ao quadro anterior. Eu queria fazer uma proposta. Protásio quer fazer uma proposta. E talvez isso sirva para você dar prosseguimento ao que você colocou na mesa. Tá? Não, está com som. Hein? Alô, alô? Se a gente pegar, vamos dizer, um dos pontos que a gente conversou aqui foi a convergência e a forma de a gente unir e tratar do tema com tal característica que a gente veja que a gente vai ser atendido. Né? Bater na porta e entrar. Vai bater na porta e não entrar, dane-se. Né? Vamos bater na porta. Quando é que a gente vai bater na porta? Eu queria propor a você um exercício. A gente vai fazer isso em comum, em conjunto. Juntando todas as atividades e ações que estão se organizando em torno do tema da longevidade. Não importa aonde e com quem. Se você... vamos sair fora de anticorrupção, mas eu colocaria todos eles. Eu não daria chance para tirar a longevidade de nenhum deles. Se a gente pensar em longevidade na cultura, longevidade na saúde, longevidade a gente cobre todos eles, todos eles. O que vai acontecer? A influência da longevidade em todos os grupos de discussão. É isso, gente, é transversal. Né? Então, se a gente sair daqui, do nosso evento, com essa perspectiva, dentro de um quadro, juntar a associação comercial, Ricardo, dentro desse quadro de trazer ação, pegar a Federação das Indústrias, organizar um esquema com a área de quem você quiser, vai até a Rotary Club, não importa. Mexe com todo mundo, dentro de um fato, de uma convergência em que a gente vai fazer isso sucessivamente em todos os sistemas. Isso vai provocar o processo de mudança. Ou seja, o G20 não precisa colocar o tema longevidade dentro dele, mas nós podemos colocar entrar na porta e colocar dentro dele. Ou seja, nós podemos ter essa influência. A doutora Marta está tomando nota, ela vai possivelmente poder fazer uma reunião, chamar a gente lá na associação comercial, servir cafezinho, essa coisa toda. E a gente vai trabalhar em cima de cada um desses itens. E eu acho que você poderia ser a maestra disso. Embora eu vou aproveitar que você está em pé. Olha, eu vou aproveitar enquanto ele ainda está em pé, mas sentou. Estamos juntos propondo, a gente viu aqui que tem 2 vias já em curso. Tá? É claro que esse tema é transversal e a gente vai precisar colocar ele em todos, ele é parte de todos. Mas estamos, quero que vocês pensem conosco, propondo uma terceira dimensão, que não existe.
estão essas duas pensando o futuro para entregar no final para a África do Sul documentos, certo? Então, a gente está propondo uma terceira, que a terceira é a materialização do que a gente recebeu, transformar em ação para que a gente possa ver a transformação. Então, a terceira dimensão é a da ação, certo? E aí, gente, eu dei um trabalhinho aqui, porque, né, Lucimar falou, pessoal que estuda muito tem essa mania, né? Mas eu abri alguns documentos e fui procurar se tinha longevidade. Aqui, ó, documento de economia digital, de saúde, de finanças, de educação, de uma vida, um novo lifestyle, Urban 20, né, que fala das cidades, enfim. O documento final da cúpula. E fiz uma leitura transversal. Existe alguma menção à longevidade? Não. Fala em algum impacto do envelhecimento da população? Não. Então, eu fiz algumas leituras assim e não encontrei, tá, gente? Mas, como o Protásio falou, não impede que ele esteja presente em todos os temas, e aí cabe a gente, cada um na sua área de atuação, de competência, de influência, colocar, porque é um desafio. Temos outros desafios, tá bom? Porque a gente também tem que chegar em Copacabana, né, Carlota? Além da longevidade, temos outros desafios que aquele crescimento populacional está nos trazendo, né? Temos também mudanças climáticas, temos também perda da biodiversidade, esgotamento dos nossos recursos, desigualdades sociais, quando a gente pega nosso cenário do atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vê que desigualdade é um grande problema nosso, inclusive é um dos assuntos principais do G20 no Brasil, e crises econômicas e políticas bastante grandes e globais. Então, precisamos cuidar desses desafios também. Vamos para o nosso segundo item para ficar no nosso radar. Terceiro, desafios digitais, né, gente? Até pouco tempo, tinha prédios inteiros vendendo CD, né? A gente viajava, eu peguei, tá? Viajava e botava um monte de CD na mala e comprava um CD para ouvir uma música só. Tinha sistema de franquia para alugar DVD, né? Tinha guia 4 rodas para a gente ver como é que a gente chegava no lugar, não é isso? Isso, e agora a gente tem drone 5G, sensor, o streaming, Wi-Fi, Bluetooth, biometria, reconhecimento facial. Mudou tudo e veio tudo muito rápido. Então, a gente tem esse desafio do uso crescente das novas tecnologias, que tem um potencial enorme do bem, e a gente pode dar saltos muito grandes, mas a gente tem que fazer um bom uso delas, certo? Então, como é que a gente aplica essas novas tecnologias para que a gente possa enfrentar os nossos grandes desafios, na complexidade com que eles estão se mostrando? Tem muita gente pegando as novas tecnologias e colocando nas velhas soluções. Tem seu valor. A gente ganha um ganho de eficiência e tem uma inovação incremental, que é aquilo que a gente já fazia, melhora um pouco. A gente ganha no modelo de negócio, reduz custos, às vezes reduz tempo, enfim. A gente tem um ganho de eficiência. Mas a gente também pode pegar as novas tecnologias e pensar novas abordagens. A gente pode inovar, fazer uma inovação de ruptura ou até mesmo de significado. Por exemplo, carro elétrico. A gente pode pegar o carro e continuar usando ele para levar do ponto A ao ponto B, do jeitinho que ele é, 4 rodas ali, um chassi e tal. Mas o carro também pode ter o banco de bateria, ele também pode fazer parte do grid, ele pode estar conectado ao grid da cidade, a gente pode virar prosumidor e a gente pode mexer em toda a cadeia de energia. Né? Os drones, a gente pode pensar em levar uma coisa daqui para ali, logística, mas ele também pode ser visto como segurança, também pode ser visto como agro. E as novas soluções, gente, não sou eu que vou dar, né? A gente tem que botar todo mundo para pensar as novas soluções. Realidade virtual é para jogar de uma forma imersiva mais legal, ou isso pode ser, de repente, mais vinculado a uma consulta médica? Né? Postes, é para iluminar ou é para gerenciar dados? Então, assim, a gente precisa pensar em novos significados que a tecnologia está nos proporcionando ter. Na hora que a gente pega, eu gosto dessa data de 92, eu tenho um apreço por essa data, então eu gosto de pegar ela, tá? Então, dela para cá, 30 anos, a gente cresceu uma Itália, tá bom? Mas olha só que interessante, nela, não tinha ninguém conectado na internet, não tinha ninguém com celular. E agora a gente tem mais de 80% das pessoas conectadas no Brasil, tá? E quase todo mundo com o celular na mão. Mas nem todo mundo usa. E por que não usa? Uma pesquisa recente do IBGE mostrou que não é o que o pessoal fala muito, que é porque o serviço é caro, o equipamento é caro. Não, 40% das pessoas não usam porque não sabem. E mais de quase um terço porque não quer.
Tá? Então, o que está acontecendo? Né? Então, como é que a gente faz para aproveitar o potencial das tecnologias? E não basta a gente usar a tecnologia sozinha se o cidadão não consegue enxergar, né, usar ou enxergar a aplicabilidade dela. Então, a gente precisa envolver o cidadão como ator protagonista dessa história. E aí a gente vai entrar numa seara que eu não vou entrar, mas que é a mudança de visão de mundo que a gente precisa propor. E quando a gente está mudando o Brasil para o centro do mundo, a gente está provocando esse pensamento das pessoas como protagonistas da mudança. Tá? Então, é isso. Essa tecnologia sozinha não funciona. Então, eu costumo dizer que não é desafio urbano, não é complexo, não é digital, é um desafio criativo que a gente está passando. A gente precisa repensar. Mas como é que os sensores vão melhorar a qualidade de vida nas cidades? Como é que a realidade estendida, né, as duas juntas, podem impactar efetivamente o bem-estar? Como é que a inteligência artificial, que a gente está discutindo tanto, vai realmente trazer benefícios para as nossas vidas nas cidades? Então, a gente precisa pensar com mais cuidado, com mais cautela, com mais inteligência nessas questões para que a gente possa efetivamente ter ganhos nas cidades. E aí, aqui eu trago isso aqui, porque a gente volta a falar da ação. Eu acho que isso dá uma clareada. Quando a gente pensa em G20, quando a gente pensa em representantes globais, eles estão juntos. A gente tem um Brasil, né? Um país lá discutindo junto com outros países temas muito importantes para o futuro da humanidade, para o futuro do planeta. E o que a gente tem no final disso são diretrizes. Diretrizes orientam, mas não garantem nenhum tipo de impacto, certo? Dessas diretrizes até a ação, a gente vai mudando os números. Então, a gente passa, no Brasil, por exemplo, vou falar em Brasil e em Rio, a gente passa de um Brasil para... Vou falar no estado, porque a Alicia está aqui, não vou falar da cidade, não. Então, a gente fala de um Brasil para 16 milhões de pessoas. Muda muito o número, né? Está me falando que faltam 5 minutos, mas aí eu ganho mais 5 do Protásio ali, não pode ser? 10? E aí... Hã? Viu? Ganhei um brinde. Então, a gente passa da discussão e dos documentos para o campo da ação. E o campo da ação somos nós, né, gente? Então, é a gente como cidadão, a gente como consumidor, a gente como profissional, a gente agindo. Então, se pega todos nós agindo, a gente passa a ter 16 milhões de pessoas agindo. E não um decidindo diretrizes e gerando documentos que são importantes, não estou falando que não são, mas não são suficientes. Né? E aí o grande desafio que a gente pensa é como? Tá? E como é que faz isso? Tudo muito bonito, né? Tá, entendi. Mas o que eu faço agora? Como é que eu transito? Como é que eu penso global e vou agir localmente, então? E foi por isso que eu fui fazer lá o doutorado. Tá? Minha trajetória maior é no campo profissional, mas eu estou sempre voltando para a academia, não consigo não ter o lastro acadêmico. Então, a gente criou um modelo. Um modelo para permitir que as pessoas possam adotar de forma fácil e possam pensar futuros usando as tecnologias que têm e para a gente tentar soluções inovadoras para o futuro que a gente quer. Lembro, desde 87, desde o nosso futuro comum, né? Então, a gente começar a poder, de fato, materializar essas inovações. Tá? Esse modelo criado, ele parte da questão da preocupação com a urbanização, tem essa consciência do uso crescente das tecnologias de informação e da transformação digital. É muito pautado na nova agenda urbana da ONU, leva em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também levou o ODM e levará ao próximo, ou seja, estamos preocupados com o desenvolvimento sustentável e também temos uma Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é a nossa estratégia nacional. Tá? Então, para o nosso desafio, a gente vê as cidades inteligentes como uma direção, não existe um conceito que divide cidade inteligente de não inteligente, porque eu também não gosto desse nome. Né? Quando você fala em cidade inteligente, você está abrindo o espaço para chamar outra de... Né? Não é legal. Então, eu estou falando, isso é uma expressão para falar aquelas cidades que se preocupam com o bem-estar das pessoas e com o desenvolvimento de forma sustentável, que usa a tecnologia a favor disso. O objetivo, portanto, são pessoas e ambiente, a tecnologia é o meio. Né? Na verdade, só o objetivo não funciona, só a tecnologia não funciona, e a gente tem que fazer um casamento inteligente ali da tecnologia e do objetivo. Certo? Então, a gente tem que buscar a descentralização, ao invés das soluções centralizadas, como a gente viu, e muitos fazem diferença, então são muitos atuando.
centrar mais na pessoa e menos na tecnologia. A tecnologia sozinha não funciona. As soluções têm que ser endereçadas para os problemas locais, as nossas necessidades reais. Cada lugar é diferente do outro, ao invés de pensar negócios aleatórios que não necessariamente estão atendendo a uma necessidade local, e soluções que sejam interessadas à agenda de desenvolvimento sustentável local, e não agendas universais, sem saber se elas estão atendendo aquilo que as pessoas estão precisando. Tá? Então, a gente criou um modelo, que aí, como eu tenho pouco tempo, a gente pode, depois, outro dia, desenvolver e abrir mais esse modelo. Ele tem etapas, ele parte da sistemática do Design Thinking, sim, mas ele incorpora algumas outras variáveis, porque a gente está falando em cidades, em sistemas de cidades, então, numa visão holística, numa visão sistêmica. A gente incluiu um mapa de forças locais que deve ser distribuído para todos que queiram atuar naquela localidade, e aí isso a gente trouxe de Copacabana. Tá? E estamos vindo com Copacabana desde 22, ainda estava na pandemia, né, Carlota? Andamos, fizemos algumas andanças, consultamos pessoas locais, fizemos pesquisas qualitativas, quantitativas, workshops, fóruns, e até chegarmos. Por que Copacabana, no Rio de Janeiro? Poderia ser por uma cidade, mas olha o Rio de Janeiro, são mais de 160 bairros. Uma solução única para o Rio de Janeiro vai atender Copacabana, Santa Cruz, Laranjeiras e Barra da Tijuca? Difícil. Então, no Rio de Janeiro, a gente entendeu que a atuação deve ser por bairro, para que a gente realmente atenda aquilo que a gente está falando da agenda local, dos objetivos locais. Tá? E a população de Copacabana, gente, voltando ao nosso tema original, ali o cinza é a população idosa. Cadê? O azul é até 30 anos. Tá? E a laranja é de 30 a 60. Então, embora agora a gente esteja com empate, relativamente com empate técnico ali de 30 a 60 e população idosa, a perspectiva é de crescimento da população idosa em Copacabana também, tá bom? Então, aqui é o mapa das forças que estão atuando em Copacabana. Aqui é importante a gente saber, para quem quer, deseja atuar para melhorar Copacabana. São 4 forças que atuam no local. A primeira força, que a gente está chamando de força de influência, é uma grande alavanca local. É o que a população entende que exerce muito impacto nas outras temáticas. Tá? Essas temáticas pesquisadas são as temáticas de cidades inteligentes e sustentáveis, e o questionário é todo baseado nisso. Mas, quando você pergunta para as pessoas locais o que elas entendem, o que você atuar agora no seu bairro vai mexer, vai impactar positivamente todo o resto, é mais racional. Tá? Aqui em Copacabana foi unânime, tanto nas favelas quanto no que eles chamam de asfalto, segurança nas ruas. Tá? E educação cidadã dos moradores. As pessoas estão sentindo falta de cidadania. Falando, as pessoas estão mal educadas, varrem a calçada, jogam o lixo ali para o lado e não se preocupa com o próximo. Isso está incomodando a população. E isso é pergunta aberta, tá? Isso não é múltipla escolha, não. Você faz uma pergunta, um questionário bem genérico, e a gente conseguiu consolidar em 2. Então, esses 2 temas são muito prioritários no bairro, e se a gente atua nele com sucesso, a gente daí já melhora a economia, já melhora a saúde, já melhora a educação, a gente já melhora algumas outras temáticas. Aí tem uma outra força, que é a força dos desejos, que está ligada à dor da população, aquilo que elas estão sentindo falta. E, se atender aqui, elas vão se sentir atendidas. Se sentindo atendidas, isso impacta muito rapidamente a um dos pilares do bem-estar, tá? Porque gera emoções positivas, eu fui atendida. De novo, a gente volta na segurança. Tá? Tranquilidade, andar na rua. Não consigo mais andar na rua, que eu sempre andei de forma tranquila. Ruas limpas, população de rua e ordenação. Então, num processo de sinalização, eles estão sentindo falta de regras claras. Até onde pode ir para o barulho, até onde pode ir a rede de vôlei na praia, até onde pode ir a cadeira na calçada. Cadê as regras? O que pode, o que não pode? Avisa para aquele moço ali que a calçada não é dele. Então, eles estão sentindo falta. E, na hora que a gente vê, as dores estão muito ligadas às vias de Copacabana. As vias estão interditadas. Você vê que é tudo muito ligado às ruas. Né? Então, esses temas que estão em cima, eles são prioritários. E os que estão embaixo, esse de cá, a força motriz, é um grande motivador. É aquilo que faz o olho da população brilhar.
Se na solução a gente leva em consideração isso, a gente tem mais chances de engajamento das pessoas. Tá? Então, o que a população daqui tem orgulho da praia? A Praia de Copacabana é um grande motivo de orgulho. É bonita, é famosa. Eu moro onde tem o calçadão de Copacabana. E isso gera um orgulho muito grande. Então, para um place branding, essas questões são muito importantes. Assim como a diversidade. É representada pela frase bem comum, respondida por quase todo mundo, aqui tem de tudo. Tá? Eu só botei numa outra frase ali, mas eu quis trazer porque ela foi muito repetida, tem de tudo. Então, essas questões aqui são questões que trazem orgulho para o morador. Tem que ter na marca Copacabana, elas têm que estar presentes. Por outro lado, tem uma força, que é uma força que sabota qualquer tipo de participação da população. Descrença, frustração, por aqui eu sei que não vai dar certo, não conta comigo, não. Tá? Promessas não cumpridas, a insegurança e a sujeira. Foi, numa primeira etapa da pesquisa, promessas do governo. Na segunda etapa, isso não veio tão forte. Veio dessa forma, promessas não cumpridas, que estão nas entrelinhas. Tá? Então, esse é o mapa de Copacabana. Essas são as forças que regem Copacabana, e a transformação deve começar por aqui. Tá bom? E aí eu trouxe alguns questionamentos aqui. São perguntas comuns que a gente faz num processo de inovação, começando com como podemos. Tá? Então, como podemos usar a tecnologia para ajudar os moradores a andarem tranquilamente, sem medo de assalto? Como podemos ressignificar o trabalho voluntário com o morador de rua? Como podemos aumentar a segurança nas ruas sem depender exclusivamente do serviço da polícia? Como podemos manter as ruas limpas depois que o serviço da Conlurb é realizado? Porque eles falam que o problema não é da Conlurb, é a Conlurb limpa. Tá? Mas continua suja. E como isso foi um problema, eu vou ter que falar aqui, tá? Porque isso foi muito falado. Como podemos andar pelas calçadas sem sentir um cheiro de urina muito forte? Tá? Então, isso que o pessoal estava reclamando muito, eu tive que trazer. Gente. Bom, eu vou parar por aqui, porque o meu tempo acabou. Obrigada. Obrigada, Fabiane. Joaquim, você tem slides também, né? Tem slides? Tem. Eu vou sentar também. Eu vou sentar para também. Quando as pessoas estão ouvindo, falam design, pensam em produtos de consumo, né? Pensam nas coisas que a gente compra no mercado. Mas a gente, todas as pessoas, a não ser que trabalhem em casa, o dia inteiro em casa, como eu, quer dizer, o escritório e a casa é um ao lado do outro, é a mesma coisa, a gente passa a vida toda usando design que não é o produto de consumo, como, por exemplo, essa sala aqui. Ninguém que está aqui sentado comprou essa sala, comprou essa cadeira, comprou essa mesa, nem esse microfone, nem esse computador, nem essa tela, nem essa luminária, nada disso, né? São coisas que a gente usa e são oferecidas para a gente. Então, o que a gente tem de produtos de consumo, ou é o seu carro, fora o seu carro, está tudo dentro da sua casa, ou a sua roupa. Pode sair com ela na rua. Todo o espaço público, todo o espaço de comércio, todo o espaço de convivência, a própria rua, naturalmente, inclusive os espaços internos, como o interior de uma rodoviária, um aeroporto, etc., são espaços públicos que a gente não escolhe o design. A gente é obrigado a usar o design que nos é oferecido para o bem ou para o mal, né? Então, assim, eu sempre me envolvi muito nessa área do design público, design de uso público. Não é público no sentido da propriedade, é no sentido do uso, né? Porque, sei lá, um shopping center não é um espaço privado, mas qualquer pessoa pode entrar e qualquer pessoa usa,
e os direitos das pessoas dentro do shopping center são os mesmos direitos das pessoas na calçada, na rua. E aí acabei, historicamente, me envolvendo muito nesse assunto do design público, naturalmente, sobretudo para a cidade, mas não só para a cidade, mas todos os espaços públicos, né? É uma pena que o Sérgio Magalhães não tenha podido vir, porque o Sérgio sempre foi, para mim, um grande, não só parceiro, mas também um guru, porque eu admiro muito tudo que ele fala e me pauto muito sobre as ideias, a partir das ideias dele para trabalhar em design para a cidade. Bom, mas o que eu vou falar aqui é um assunto muito específico, em um lugar muito específico, embora seja específico, mas ao mesmo tempo representativo de um conjunto muito amplo, que é a Copacabana, né? E o assunto muito específico é a comunicação visual de Copacabana. Algumas pessoas podem achar que uma comunicação visual, uma marca, ou os elementos de identidade, de comunicação de um lugar, ou de qualquer, enfim, de um lugar, de uma cidade, ou de um lugar assim, complexo como Copacabana, é supérfluo, né? A demanda para uma marca não está na lista da Fabienne. Naturalmente, as pessoas não têm a necessidade de ter uma marca. Mas eu diria que uma marca é tão importante quanto a questão da segurança, né? Por quê? Porque a marca, ou não a marca como um símbolo, mas todos os elementos de comunicação visual de uma entidade, de um lugar, elas servem, no caso de Copacabana, por exemplo, eu penso em três funções muito específicas, né? Uma é conectar, né? Então, um trabalho como o que a Fabiana acabou de equacionar, né, depende de muitos atores, né, de muitas entidades, de muitas forças, de muito trabalho multidisciplinar e multi. Então, os elementos de comunicação servem para unir isso, né, porque um vai cuidar dos problemas sanitários, o outro dos problemas ecológicos, o outro do problema de segurança, o outro do problema financeiro. Mas o que une tudo isso? O que une tudo isso são os elementos de comunicação, né? A segunda função de um elemento de comunicação, primeiro, é unir as pessoas, conectar as pessoas e conectar os projetos e conectar as forças. O segundo é estimular, dar esperança, né? O Gibbon Zipp, que é um grande designer alemão que mora na Argentina, já morou no Brasil também, diz que não há design onde há resignação. Se você é resignado, você não vai fazer projeto nenhum, você vai ficar em casa, né? Então, acho que uma marca ou um sistema de comunicação, de design de comunicação, serve como um estímulo, né, e dá esperança para as pessoas que alguma coisa pode ser feita. E o terceiro é a cidadania também, que a Fabiane também trouxe, né? A cidadania, que as pessoas se sentem pertencendo a uma comunidade, se sentem cidadãs, né? Bom, então eu vou apresentar esse projeto de Copacabana, que é um projeto que eu venho elaborando há muito tempo mesmo. Algumas coisas até que eu sempre pensei, nunca tinha concretizado, desenhado, eu concretizei mais recentemente, e outras coisas que eu já venho elaborando através, inclusive, de um grupo de trabalho que eu formei, ligado a uma rede de designers, arquitetos e urbanistas, chamado Rede EDAO, E de eletrônico, DAO de designer, arquiteto e urbanista. É uma rede de contato profissional entre as pessoas, mas eu resolvi estabelecer um grupo de trabalho ligado a essa rede para trabalhar na questão do design para a cidade. E dentro desse grupo, então, surgiu o tema Copacabana, que me deixou assim, me fascinou de imediato na hora que surgiu esse tema, enfim, pelas razões que todo mundo já sabe, né, pelos valores do Copacabana, histórico, do Rio de Janeiro, porque, enfim, para mim, pessoalmente também, no lugar da minha infância, onde eu ia fazer compras nos anos 50, comprar sapato, comprar as coisas, e os cinemas, e o lazer, e a praia, e tudo isso, né, Copacabana fazia parte muito intensa da vida de... Hoje em dia talvez seja mais local, mas aí tem toda a dimensão histórica, né, do lugar, que não preciso aqui falar sobre isso. Aliás, eu também, outra razão muito grande é que eu nasci em Copacabana. E aí me sinto muito ligado.
Bom, então, o que fazer para a cidade é fazer para o cidadão, né? É uma coisa está diretamente vinculada à outra. Então, vou falar aqui dessas 5 coisas, espero que dê tempo aqui. Resumidamente, o que o design pode fazer para a cidade, o que pode fazer por Copacabana, que eu proponho o desvendar, né? Qual é o potencial do bairro e o que precisa ser conhecido, que não é conhecido, mas que está dentro dele. E depois esses 3 projetos, que são o projeto da marca, de um mapa e de um marco histórico, um patrimônio histórico. Bom, aqui tem um aleatório, um pouco um pupurri assim, de questões que o design pode tratar quando está trabalhando com a cidade, né? Por exemplo, desobstrução do espaço e do campo visual. Por exemplo, essas bancas de jornal em frente ao metrô da Antero de Quental, por exemplo, tem uma banca de jornal. Você sai do metrô, pá, dá de cara na banca de jornal assim. Não sei se é para vender mais, não sei. Calçadas lisas, contínuas, planas e drenadas. Também é óbvio, são coisas óbvias, né? Mas que não fazem parte da nossa realidade. O caminho mais curto para o usuário. Por que as pessoas são atropeladas no BRT? Porque as pessoas têm que andar, saem da estação, têm que andar não sei quantos metros ou quilômetros, enfim, para chegar no semáforo para atravessar. Então, e aí, enfim, as pessoas atravessam em frente à estação, naturalmente, né? Porque não se previu o caminho mais curto. O usuário faz o caminho mais curto. Se você não oferece, ele vai fazer por conta própria e, às vezes, correndo risco, né? Como de atravessar uma rua. E por aí vai, identidade urbana, né? Unir o passado ao futuro, que é o tema que eu estou trazendo aqui, identidade do bairro de Copacabana. E por aí vai, tem, enfim, são temas, são assuntos, milhões de assuntos que um designer pode tratar ao tratar de uma cidade. E existe um esquema básico, assim, que é o ideal, mas que não existe não é muito praticado. Se você pegar a calçada, né? Você tem a calçada, meio-fio, a pista e os imóveis. Então, você tem uma parte para circulação de pessoas e uma parte ocupada por tudo, jardineiras, sinalização, semáforos, etc. Né? Se dividir claramente 2 pistas na calçada, ainda que seja estreita, tem que dividir em 2 partes. Isso faz parte das regras da prefeitura, mas não faz parte da realidade que a gente vive, né? Isso aqui é um lugar até com uma certa importância, né? Com bastante importância no Rio de Janeiro, o nó entre Copacabana e Botafogo, onde tem o Rio Sul, e tinha o Canecão, que parece que vai voltar, tomara que volte, tem a UFRJ aqui, tem o Hospital Rocha Maia mais adiante, etc. Mas olha aí, o único lugar que você pode passar tem uma poça. Claro, porque se todo mundo passa por aqui, o chão cede. Porque a pedra portuguesa é uma lindeza, mas sinto muito, né? É péssimo para você andar. E aí cede, e aí vira poça. Aí pronto, nem o espaço que sobrou não dá mais, porque agora tem a poça, né? E por que isso acontece? Porque cada objeto desse, tudo isso aqui, eu sou uma pessoa que passo aqui, e vou à lixeira, e vou no ônibus, e vou sentar, ou não vou sentar, e vou consertar minha chave, sei lá o quê, né? Agora, eu sou a pessoa, eu sou o usuário, eu sou o passante, o transeunte. Agora, cada objeto desse é tratado, é instalado, é pensado, é projetado por uma entidade diferente, que se comunica muito pouco. Eu imagino assim, chegou a Oi quer botar um orelhão ali, vai botar onde sobrou o espaço, chega lá, aqui vai dar, aqui não vai dar. Eu imagino que as coisas sejam assim, porque está tudo atropelado, uma coisa em cima da outra. É claro que aqui não teve um planejamento, né? Bom, então vamos entrar no assunto Copacabana. Então, em resumo aqui, eu queria ler isso aqui. Nosso objetivo aqui é desvendar e revelar. Desvendar e revelar o que Copacabana já é. A fertilidade cultural impregnada na história desse bairro, que é o centro do Rio, é o centro do Brasil e o centro até da América do Sul. Talvez o único bairro do Brasil conhecido mundialmente, né? Fazendo com que esse cenário urbano privilegiado converse com os passantes. Vamos fazer com que a cidade converse com as pessoas.
através de elementos de comunicação, que são esses três que eu falei, né? Enfim, é claro que isso é uma parte muito pequena de tudo que Copacabana precisa, né? Mas, como eu falei, eu acho que são elementos que conduzem a outras atividades, talvez de natureza mais dramática ou mais grave. Então, essa é a proposta da marca, não preciso explicar porquê, né, ou qual o conceito, que é óbvio, por coincidência são 10 letras, design trabalha sempre com coincidências, né? Essa marca não poderia ser construída se Copacabana se chamasse só Copa não ia dar certo. Não só dá certo porque são 10 letras e palavras com 10 letras não são muito comuns. Então, permitem essa solução, né? Com as suas diversas possibilidades cromáticas, etc., que vão ser necessárias ao longo do uso, né? E imaginando também que possa ser usada só as letras também, em alguns casos onde são coisas ficam mais apertadas, né? Bom, aí são ensaios de várias possibilidades, né, para a gente imaginar como a coisa poderia ser implantada. A marca está dando ideia de fazer camisetas. Oi? A marca está sugerindo de fazer camisetas. Fazer camiseta? Muita camiseta. Bom, então o segundo projeto é o do mapa. Eu parto do princípio que é o paradigma, né, das cartografias urbanas, as cartografias de uso, não as cartografias de navegação, mas as de uso público para o cidadão, que foi o sistema criado em 1933 por Harry Beck, um engenheiro inglês, que criou esse sistema de diagramação, que eles chamam de diagrama, né, não chamam de mapa, até chamam de diagrama, do metrô de Londres, né, que foi criado em 33, e de lá para... Esse era o mapa como era, né, em 32, e em 33 fizeram isso. Quer dizer, isso aqui já é um pouco posterior a 33, tem mais linhas do que aqui. Mas o esquema foi criado nessa época e, enfim... Não tem como você fugir dessas regras aqui, que são duas, basicamente. As regras você padronizar os ângulos, né, verticais, horizontais, diagonais, que nada mais são os cardeais, né? Não está mais falando? Então, a padronização dos ângulos e das medidas, das distâncias, né? Não importa muito se é 10 metros ou 3 metros, importa que é longe ou perto, né? Para a gente precisa saber exatamente a medida, basta saber a distância, se é longe ou perto. Bom, então, aqui é um mapa de Copacabana, você tem o Leme e o Copacabana. Aqui você tem os eixos, né? Os eixos longitudinais e os transversais que dão acesso. Repare que tem poucos, né? Poucos acessos, 1, 2, 3, 4 ou 4, 5 acessos para chegar, né? E aqui, então, já pensando em como transformar isso num mapa, num que eu chamo de cartodiagrama, um diagrama cartográfico, que é você, então, usar o sistema que já é usado pelo público em geral, mas mais pelo público que tem intimidade com o lugar, que é a identificação das regiões pelos postos de salvamento, né? Que, aliás, o posto 6 foi derrubado, mas existia o posto 6 também. Aliás, acho que deveria até ser recolocado. Então, por coincidência, mais uma coincidência, porque a gente sabe, o posto 3, o posto 4, sabe mais ou menos onde é, mas onde é que é exatamente o posto 3? Onde começa o 3 e começa o 4? Então, eu vi que esses eixos davam exatamente, são 5 eixos, você tem, então, 6 espaços divididos pelos 5 eixos, e, por coincidência também, você pode usar 6 cores, as 3 cores primárias e as 3 cores secundárias, entre cada um desses eixos. Então, você tem o posto 6, 5, 4, 3, 2 e 1, que é o leme, né?
E aí, então, fazendo essa transformação, né, que o Harry Beck propôs lá em 33 para o metrô de Londres, que todos os mapas do mundo usam, que é você ampliar o que é pequeno e reduzir o que é grande, né? Aqui você tem uma coisa muito concentrada e aqui rarefeita. Então, aqui você amplia, né, a parte concentrada para ter mais espaço para informação. E aí, então, eu já fiz a transformação, substituir as ruas pelas palavras, porque aí você simplifica muito, né? Aqui, por exemplo, são as ruas sobre as palavras. Daqui, então, acho que não precisa nem da rua, basta o alinhamento das letras, que você já sabe que você está aqui, vai atravessar para cá, para cá, para cá, né? Aí você tem os túneis, vocês têm os elementos principais aí, né? Bom, eu achei interessante quando juntei isso aqui, porque isso aqui veio do mapa, isso aqui veio, mas acabou que juntou bem uma coisa com a outra, né? Poderia até ser uma aplicação também assim. Bom, aqui tem uma questão, isso aqui é um material didático que eu uso nas aulas, que é engraçado porque toda a cartografia no Brasil é feita com o mar embaixo. Não sei por quê, talvez porque os cartógrafos europeus chegavam pelo mar e vinham a terra pelo mar, e sempre isso aqui, o Leblon é virado para o sul, tá certo. Copacabana é para o sudoeste, mas o mar está embaixo. E o centro da cidade é para o leste, mas o mar está embaixo. E aqui, em 5 exemplos de Copacabana, todos têm o mar embaixo. E, inclusive, esse aqui, que é do Réveillon. Então, o mapa do Réveillon que sai no jornal. Então, isso aqui é um projeto de alunos meus que, ao conversar sobre esse assunto, eles resolveram inverter. Claro, porque se eu estou aqui na praia, eu estou olhando o mar, né? Eu não estou aqui ao contrário. Aqui eu só estou olhando o mar, para a direita, eu sei o que está para a direita e o que está para a esquerda, né? E aqui seria tudo, você tem que virar o papel quando você vai ver o mapa na rua, né? Então, o mapa, na verdade, deveria ter posições diferentes. Aqui para quem está indo para o Leme, para quem está indo para o posto 6, para quem está indo para o mar, nas ruas transversais, e para quem está indo para o lado do morro, nas ruas transversais, né? Aqui nas longitudinais e aqui nas transversais. E depois, então, o marco histórico, que é o último elemento, né? Não preciso também falar muito bem do patrimônio histórico de Copacabana, né? O patrimônio arquitetônico, essa obra de arte maravilhosa, que eu acho que é o Túnel Novo, uma das coisas mais incríveis que eu conheço em termos de design urbano, de detalhe, enfim, essas maravilhas todas que Copacabana tem. Elementos como esse, que eu acho que também deveriam ser divulgados, talvez colocados na rua. Monumental e espetacular, e, ao mesmo tempo, aconchegante e intimista, né? Copacabana tem essa maravilha que consegue ser, ao mesmo tempo, monumental e, ao mesmo tempo, intimista. Bom, e tem esse patrimônio que todo mundo também cultua muito, está aqui, né? Estou andando ao contrário. Bom, e isso aqui também que eu acho que é interessante, né? Você tem uma homogeneidade construtiva, mas uma heterogeneidade extraordinária em termos do que acontece dentro de Copacabana, né? Você olhando parece uma coisa só, né? Mas você entrando lá, cada ponto, cada esquina, é uma coisa diferente, é uma coisa de tem de tudo, né? Realmente tem de tudo. Então, bom, esses os elementos de patrimônio histórico que existiram oficiais da prefeitura são esses, né? Agora, o que eu acho que deveria ter, que é ótimo que tenha isso, é ótimo, não é fundamental que tenha, mas esses elementos, com essas características, eles servem muito mais para quem está procurando a informação, quem está interessado em saber. Eu acho que tinha que ter alguma coisa que capte a atenção das pessoas, mesmo que ela não esteja interessada. Esse outro elemento que também existiu, acho que já não existe mais, mas que, em termos de percepção visual, de comunicação visual, muito precário, né? Muito pouco visível e pouco atraente, pouco legível, inclusive. Então, a ideia é dirigir a mensagem não apenas aos turistas e pesquisadores interessados em buscá-la, mas a todos os transeuntes, mesmo a quem estiver passando distraído, despertando, inclusive, a memória dos mais velhos, numerosos moradores do bairro que, eventualmente, viveram os episódios em destaque, né? Bom, esse material aqui é o melhor material do mundo para
esse tipo de... e muito pouco usado. Então, esse seria o marco informativo, né? Você tem uma foto do lugar como era, a localização, e um texto bilíngue, e você tem, então, a localização dele nesse lugar, né? O posto para cá, e a cor específica. Pode ser num objeto, assim, colocado na calçada, ou pode ser num totem, ou pode ser na parede, enfim. Tem várias possibilidades, né? Então, aqui você tem os mapas nos 4 posições, né? Com o mar na frente, com o mar atrás, com o mar à direita, com o mar à esquerda. Nossa referência é o mar, né? Oi. E aqui, então, uma placa para cada cor, para cada lugar, né? Então, assim, você tem sempre essas referências. E podendo desdobrar esse sistema também para Joaquim. outros elementos, como, por exemplo, a placa de rua, né? Joaquim, Então, você está saindo do posto 3, passando para o posto 4, posto no Joaquim. sentido de Joaquim. um setor, né? tá E ótimo. não, Oi, tá ótimo. no sentido de um setor, e não... Quer dizer, usar o posto no sentido de um setor, e não de um objeto específico, que é o posto de salvamento, né? Transformar a linguagem do posto de salvamento, que as pessoas usam para se localizar, em um elemento realmente definido, de comunicação precisa, né? Com cor e com as regiões delimitadas, né? Então, é isso. Eu queria só falar essa frase aqui, que eu acho que, para mim, resume tudo. Só uma frasezinha. Do Gibbon Zip, que eu já citei. A política não substitui o trabalho técnico. O trabalho técnico, sim, é indispensável para a realização de projeto político. E eu acho que é isso. Bom, gente, muito obrigada. Aí a gente avançou um pouquinho a hora, mas é importante a gente fazer um fechamento, né? Acho que a gente teve 2 falas super interessantes. A gente viu a Fabienne, né, trazer um letramento, né? Ela trouxe muito conteúdo, então, Fabienne, muito obrigada. Tinha mais, a gente sabe, né? Mas fica aí já, né, o convite para a gente continuar essa conversa depois. E Joaquim trouxe um case, e a gente adora quando a gente vê, né, a coisa real, e ainda mais falar de Copacabana, que mexe com o coração da gente, né? Então, muito bom, né? Muito bom mesmo, acho que a gente tem muito o que trocar. Gostei muito quando começaram a falar das camisetas, né? E aí, na verdade, eu queria só fazer, né, 2 perguntinhas rápidas para a gente, afinal de contas, eu fui chamada para moderar, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né, gente? Além de agradecer, já que eu sou dona da casa, né? Senão, eu fico sendo a intermediadora, como ela tinha me apresentado no início. Então, para a gente poder terminar. Então, Joaquim, vou começar por você, porque eu adorei aquele burburinho ali de vamos fazer uma camiseta, né? Quando a gente olha, né, para os produtos, e aí, desculpa, né, o designer que a gente olha como produto, estou chamando ele aqui. Quando a gente olha para os produtos que, né, a pessoa idosa consome, aqui a gente tem muitos aqui que podem dizer, a gente tem até dó, né? Porque os produtos não são pensados na pessoa idosa, né? Eles são meio que adaptados, né? E aí, além da camiseta, queria que você explorasse um pouco aqui conosco. O que mais que você, né, vê de oportunidade? Já que a gente tem muitos empreendedores, perguntei para a Carlota aqui, eu falei, Carlota, tem muito empreendedor quando começou o Tititi? Ela falou, tem. Então, obviamente, a gente está falando de oportunidade no território, né, urbano. O que você vê, né, de oportunidade para a gente entregar para essa galera aqui animada, querendo fazer coisas? Bom, na verdade, é tudo, né? Tem gente que fala design, é tudo mesmo, porque você, né, é claro que os problemas, né, são problemas de caráter civil ou de caráter de segurança, de caráter... Mas ao resolver um problema, quando você resolve um problema, aquilo se expande, né? Aquela força se expande. Então, é claro que se a gente resolver o problema da segurança, a gente vai resolver também o problema do comércio. Então, tá tudo ligado, né? Acho que qualquer atividade social, comercial, empresarial, empreendedora, política,
qualquer atividade, um sistema de comunicação é um veículo, né? É um veículo de integração. O exemplo de I Love New York, né? A marca do coraçãozinho de Nova York, que foi criada exatamente no momento de baixa da cidade, né? De problemas graves na cidade na década de 80, criaram aquela marca, e essa marca, então, é um estímulo para resolver. Claro que a marca não vai resolver a segurança, mas a marca vai estimular, a conduzir, né? Servir de vetor para aquele problema, assim como vai servir de vetor para o comércio também, né, como vai servir de vetor para a limpeza urbana também, porque eu tenho orgulho de ver que é Copacabana ali, que é o meu bairro, eu quero ele limpo. Então, acho que esse elemento, né, como eu falei no início, ele abarca tudo, entendeu? Então, todas as atividades que queiram se desenvolver, um sistema de comunicação é um instrumento, né? É um instrumento condutor que vai levar... Você não posso falar com vocês, com todo mundo, se não tiver instrumento. É um instrumento que serve para uma outra coisa. E a outra coisa são as atividades todas, a moradia, o lazer, o comércio, a saúde, né, problemas ambientais, etc., né, limpeza, altamente complexos, né? Mas acho que um elemento de design, ele serve para isso, ele serve de chave, né, para você resolver outros problemas. Obrigada, Joaquim. E, Fabiane, quando a gente pensa, né, na cidade digitalizada, né, porque a Fabiane ensinou para a gente, né, que a cidade, o inverso da cidade inteligente, né, a gente não gosta nem de falar, né, mas a gente associa muito tecnologia à juventude, né, a tecnologia tá na cabeça da gente como algo do novo. Aí te pergunto, né, o que, né, dentro da discussão de cidade inteligente, o que entra na agenda, né, para a causa da longevidade, para a causa da pessoa idosa, porque a longevidade às vezes fica muito abstrato, né, mas aquilo que impacta diretamente na pessoa idosa. O que está lá na lista, né, na hora que pensa num projeto, eu sei que você, né, teve na secretaria, o que é o que está, né, já brifado? E se você quiser também colocar aquilo que você gostaria de ver brifado, né? Agora que você não está mais dentro da secretaria, talvez você fique mais à vontade, né, em falar. Obrigada. Isso aqui está funcionando. Bom, gente, não existe um briefing comum, porque cada cidade é uma cidade. Então, o que a gente tem de comum é quem está na cidade e qual é a cultura e o modo de vida daquele local. Então, o que eu diria para você que o que tem de comum é a diversidade. E a tecnologia é aquela que a gente tem disponível. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes e sustentáveis, quer dizer, não existe inteligente sem ser sustentável. Então, em tese, isso já tem que estar entendido, né, subentendido. Mas como é que se usa para aquele local, e por isso a gente está falando em localização, e essa é a cidade que eu entendo como inteligente, que tem esse mindset de usar a tecnologia disponível como um recurso para se alcançar o bem-estar daquelas pessoas, daquela localidade, muito, e por isso a gente começa entendendo quais são as prioridades locais. E por isso a gente vai em campo e entende, segundo quem está lá, quais são as variáveis que devem ser priorizadas. Não adianta a gente chegar lá. Então, o que a gente vê muito é a tecnologia tentando entrar nas cidades como um fim, a tecnologia por ela mesma. Não vai funcionar, até porque a gente viu que tem muita gente não usando, né? Não adianta só a tecnologia. Então, você chega com uma empresa com muitos interesses econômicos e eu tenho uma super tecnologia que pode resolver o seu problema. Mas calma aí, você sabe se isso aqui faz sentido para mim? Você conhece o meu problema? Vamos primeiro entender se eu tenho esse problema, para depois você me dizer se a sua tecnologia casa com o meu problema. E como? Né? E como é que a gente faz esse casamento? Aí sim a gente consegue dar o pulo do desenvolvimento. Mas só um pedacinho da camiseta, porque eu também gostei da ideia da camiseta. Quando a gente veste a camiseta, gente, é muito mais do que uma camiseta e uma marca, como o Joaquim falou. Quando a gente fala de branding, a gente está falando no gerúndio. Então, a gente está sendo uma marca, a gente está sendo uma série de conceitos que está por trás daquele desenho. Então, na verdade, como o Joaquim falou, aquilo ali é um gatilho para você falar que você está incorporando, fazendo parte do seu corpo, alguns conceitos, preceitos, comportamentos, posturas que você quer para aquele lugar.
E nada melhor começar com vestindo a camisa de Copacabana e ser Copacabana. Está apoiado. Muito bom, gente. Acho que o lema do G20 esse ano não tem nada mais propício, né, do que a longevidade. Que legado queremos deixar? Anotei aqui no meu caderninho, né? Então, acho que a gente deve sair daqui provocados, né, pelo Protásio. Quais são as portas que a gente consegue abrir, né, para levar a causa, né, a agenda, o tema da longevidade, né, para os diversos fóruns que a gente viu, né, plotados aqui. Então, acho que a provocação fica, né, posta, as portas que a gente puder bater, né, vamos lá bater assim. Valeu. A gente vê dentro em todos os eventos que existem em Copacabana, a quantidade de lixo que é gerado e as despesas que nós, população, estamos pagando de toda a cidade para limpar naqueles eventos. Bem, aí um evento agora, infelizmente, não dá tempo para fazer isso. Mas uma campanha para cuidar, porque Copacabana tem vários problemas, e os outros bairros da cidade também. E por que a gente não criar uma campanha para cuidar mais da cidade? Essa questão da educação cidadã que foi colocada aqui. Muito bem, muito obrigada, né? Então, que legado que a gente quer deixar? O legado pode ser para o meio ambiente, o legado pode ser para a minha família, o legado pode ser para a minha empresa. Então, vamos sair daqui desafiados a saber o que a gente pode falar. Vamos lá, levantaram 2 mãos ali. Por favor, né? Opa, nasci em Copacabana também, amo Copacabana. Hoje eu me mudei para Botafogo, mas tem lá o meu sangue tá lá. Eu queria saber quando que a proposta, né, de quando isso seja realmente, como a Fabiane falou, né, vai para a ação, vai para realmente ser realizado. Tem essa previsão? Não, ainda não. É um projeto que foi, como eu falei, elaborado durante um processo com vários tempos diferentes. Eu resolvi agora consolidar tudo e pretendo levar isso adiante, mas não sei ainda qual será o caminho. Naturalmente, é que ele envolve a área pública e a área privada também, né? O comércio e a administração pública. Aí tem que pensar como vou encaminhar isso no sentido da implantação e da realização, vinculado aqui à instituição, porque são várias, né? No plano social, no plano comercial, no plano administrativo do município também, enfim, subprefeitura, enfim, tem vários agentes aí envolvidos que tem a ver com isso, que teria que ser uma coisa ainda a ser articulada. Hoje é um projeto do seu escritório, né? É um projeto de autoria e liderança, né, própria, não tem patrocínio, né? Fui levado a fazer esse projeto com Ainda várias não tem, né? demandas. Joaquim, ainda não tem, mas Ainda não tem. a gente não chamou o Joaquim aqui à toa. Não, desculpe, mas segundo as intenções, óbvio, né? Porque para brindar vocês com um painel desse, o trabalho foi grande, mas valeu a pena, gente. A gente, como a Fabiane falou, há 3 anos que a gente vem falando nesse projeto Realidade Copacabana. E por quê? Ele é um piloto para o Rio de Janeiro. A gente não está querendo só Copacabana, não. Ele é um piloto. Se o prefeito quer uma cidade inteligente, então a gente vai fazer um piloto. Então, nessa linha, a gente está batalhando para... E cada vez mais a gente está conseguindo trazer gente boa para esse projeto. Então, não por acaso, hoje a gente está numa casa fantástica. Parabéns, o IBMEC é excelente. As pessoas do IBMEC são de excelência desde o pessoal da entrada. E, olha, hoje essa discussão rendeu bem porque nós temos uma mestra na condução do moderador. Então, porque é fantástico, você sabe fazer render o conhecimento dos palestrantes. Isso é muito bom. Então, olha, gente,
Foi muito bom. Eu vou chegar, vou chegar lá, porque, na realidade, o pessoal está me cobrando, porque também tem o pessoal do painel seguinte. Tá? É por isso que o pessoal está me cobrando a questão do tempo. Eu vou agradecer muito as intervenções, a provocação, vocês provocaram e foram provocados, e isso daí é muito bom. Eu acho que o nível disso aqui está muito interessante, e a gente vai aproveitar nos intervalos, porque senão o problema vai acumulando, eu já conheço isso. Ainda bem, vai acumulando, porque o assunto tá interessante, a plateia está movimentando o assunto, então isso é muito bom. E a professora Márcia? É rapidinho aqui, porque eu acabei... Só para completar, fantástico, a palestra é fantástica. Eu já conheço a senhora Carlota há muito tempo. Eu botei ela na minha banca de doutorado, ela foi a mulher da minha banca de doutorado, tinha 5 homens, o Pinguelli e tal. E ela é minha irmã, e ela é fantástica nesse projeto dela todo. Eu adoro Copacabana, eu já morei no Poço 6, já morei no Leme. Ele mostrou vários ícones fantásticos, mostrou ali o edifício Ipiranga, onde no último andar tem onde morou Oscar Niemeyer, que é um ponto-chave de turismo que pouca gente também conhece, porque ficou num negócio como sendo uma coisa da família, mas o Oscar Niemeyer é muito mais do que a família toda, né? Porque é o Oscar. Não, ele escolheu por causa das ondas, e se você reparar, aquele prédio é o único que tem ondas fortes, igual a calçada. A calçada, na verdade, é de Portugal, do Tejo entrando no mar, que foi primeiro para Manaus. Tem a calçada em frente ao Teatro Municipal de Manaus, que é todo igual Copacabana, que veio de Portugal para Manaus e que depois veio para Copacabana. Outra coisa que tem, que a musa e o emblema e o logotipo da UFRJ, que é a Minerva está olhando para Copacabana, a enseada de Copacabana. Ela está vendo o Cruzeiro do Sul sobre o Pão de Açúcar lá, no emblema da Universidade do Brasil. Agora, para completar uma coisa que eu falei... Eu vou pedir para você finalizar. Finalizar. Tem que se lembrar que temos o problema de Nossas Senhoras de Copacabana. Então, eu lancei para você acrescentar ali Copacabana, a Nossa Senhora de Copacabana, que é a Nossa Senhora católica, mas é também Iemanjá, que veio das águas do mar de Copacabana. Então, você faz um sincretismo e fortalece a longevidade e as mulheres no poder, porque as mulheres no poder... Infelizmente, a gente não vai mudar poder tudo. Responder ao colega, porque os painelistas estão lá fora. Desculpa, te agradeço a participação. Acho que a gente não tem espaço para nenhum. Muito obrigada. Então, gente, espero revê-los.